Salve, salve amigos! Salve, salve amiga! Que prazer gigantesco estar aqui com você em mais uma aula desse curso tão importante que é a parte introdutória da física. E hoje, eu e você, juntos, vamos atracar na parte de sistemas de unidades. Uma aula importantíssima para sua evolução aqui dentro do curso de física. E vamos que vamos! Quando eu falo de sistemas de unidades, a primeira coisa que você tem que lembrar é o quê? É de grandezas físicas. Dentro da física você tem inúmeras grandezas. Você vai ter massa, você vai ter tempo, temperatura, velocidade, você vai ter força. Por quê? Porque grandeza física, a gente já conversou, é tudo que se pode medir. Tudo que eu posso medir, eu caracterizo como uma grandeza física. E ó, importantíssimo, tá? Uma grandeza física, ela vai ficar mais completa quando a gente começa a ter unidades. Quando eu falo de massa, você consegue ter uma noção que é. Eu falo assim, ó, eu quero comprar 2 de arroz. Pode ser o quê? 2 sacos de arroz, né? Mas também pode ser 2 toneladas de arroz. Então a unidade vai te falar o que eu quero. Então a unidade é de suma importância. A unidade é o que acompanha uma grandeza. E a gente vai lembrar a ideia de unidade. O mais importante para você é que unidade é diferente de grandeza física. Quer ver um exemplo? Quando eu falo de gravidade, aceleração da gravidade. Eu falei de aceleração da gravidade, eu vou simplesmente falar com você do quê? De 10 metros por segundo ao quadrado é mais ou menos a aceleração da gravidade aqui no nosso planeta. Tá? Aproximadamente isso. Nota que a gravidade, a aceleração é a grandeza, mas a unidade é 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, é de suma importância a gente conhecer as unidades. Para que eu consiga fazer esse delicioso bolo, nós temos uma receita. E nessa receita, vamos supor assim, ó, 100 de farinha. Aí vai aqui, ó, 200 de leitinho. Só que assim, ó, eu posso botar o quê? 100 quilos de farinha. Tu acha que 100 quilos de farinha vai fazer esse bolo bonitinho? Cara, acho que vai fazer um bolo para muitos estudantes aqui de uma prova total. Mas 100 quilos de farinha e 200 ml de leite, olha só, olha como é importante, né, a gente entender. Eu estou falando de farinha, 200 gramas, né, de farinha. Eu estou falando de 100 gramas de farinha. Eu estou falando de quê? De massa. Então é importante que aqui tenha, ó, a unidade, o gramas. Quando eu falo de leite, eu estou falando de um volume. Será que 200 litros de leite? 200 litros de leite, eu acho que esse bolo vai ficar um pouco aguado. Então, eu vou lá e vou botar o quê? 200 mililitros de leite, 200 ml de leite. Então a unidade, ela não é igual à grandeza. Aqui eu estou falando do quê? Eu estou falando de volume e a unidade que eu usei é o mililitro. Aqui eu estou falando de massa, a unidade que eu usei é o grama. É importantíssimo a gente observar as unidades para que a gente consiga ter o quê? Coerência no que eu vou fazer. Para esse bolo ficar maravilhoso assim, eu tenho que prestar muita atenção nas unidades. Essas unidades, elas têm que estar extremamente coerentes. E agora, ao tratar dessas unidades, a gente vai começar a ter padrões. Padrões internacionais ou até outros tipos de padrões que não são do sistema internacional, mas são conhecidos. Quer ver uma coisa? A unidade de medida, ela é tão importante para você, até da ideia de você marcar um encontro. Você vai marcar um encontro com a sua amiga, um encontro com o seu amigo, e vai falar assim, ó, eu tô aí em 20, né? Me encontra lá naquela ponte que a gente virou amigo pela primeira vez lá, que a gente trocou, né, o nosso aperto de mão de cúspide, de BFF lá, né?
em 20. Só que daí a pessoa vai lá e acha que é em 20 minutos. Tu falou para ele em 20 anos, ou tu falou para ele em 20 dias, ou em 20 semanas, tá? Enfim, a ideia de unidade é importantíssima para que a gente consiga tratar de fenômenos de encontro, tratar de massa, tratar de fenômenos de colisão, tratar de qualquer tipo de fenômeno físico, fenômeno químico. A ideia de unidade se faz muito importante. Até mesmo para você se relacionar no seu dia a dia, a ideia de unidade é muito, muito importante. Existem vários sistemas de unidade que a gente pode estar adotando. Ó, o sistema consuetudinário, ficou até difícil de falar, vou repetir. Meu Deus, olha eu trava-língua. Consuetudinário. Esse sistema consuetudinário é aquele sistema no qual a gente usa coisas do dia a dia, costumes, a gente usa partes do corpo para medir. Existe um sistema que eu chamo de sistema internacional. Esse sistema é o sistema padrão. Existe um sistema que eu chamo de sistema MKS, que é um sistema que a gente usa muito em mecânica, trabalha lá na física. Existe o tal do sistema CGS, que é um sistema alheio ao MKS, ou seja, é um sistema que vai usar basicamente as mesmas grandezas, só que é diferente. Existe também um sistema, que é um sistema mais chique, esse é o sistema britânico de unidades. Existem inúmeros sistemas, que agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Esse sistema, que é o sistema consuetudinário, é um sistema que é baseado em costumes, é baseado em tradições. E esse sistema, ele foi usado durante muito e muito tempo. Desde o primeiro ser humano que aqui nesse mundão lindo pisou, ele tenta medir e mensurar os objetos e tenta dar uma unidade. Ele usa parte do corpo para poder ter uma unidade padrão. Ou seja, ele usa simplesmente palmos, ele pode usar a distância do nariz, a ponta do dedo, que é uma jarda, ele pode usar o pé, ele pode simplesmente usar o polegar. Para a gente fazer receitas, ele usava o quê? Cumbuquinhas. Ele usava, são tantos potes disso. Mas o que é um pote? Quanto tem um pote? Tu concorda comigo que esse sistema, ele não me dá uma precisão? Porque se eu for medir a distância de algo em polegadas, será que o meu polegar é igual ao seu polegar? Será que o meu pé é igual ao seu pé? Eu falo assim, vamos jogar um futebol, uma travinha fechada, né? Eu venho aqui, eu calço 43. São 3 passos. Eu vou lá, marco 3 passos. Você calça 38. Você marca 3 passos. Concorda que as medidas vão ser diferentes? São 3 passos, são 3 pés meus e 3 pés seus. Só que são medidas diferentes. Esse sistema, ele começa a dar problemas. Porque os utensílios de uso cotidiano, as xícaras não são iguais, né? Os potes não vão ser iguais, essas cambuquinhas vão ser diferentes e a gente começa a ter problemas nessas medidas, ou seja, na unidade de medidas, elas começam a ficar diferentes. Esse sistema durou durante muito, muito tempo. Só que ele não me dava um padrão, ele não me dava uma exatidão. Então, o sistema internacional é um sistema que ele vem para fazer o quê? Vem para padronizar. É um sistema que tem que ser coerente, um sistema que ele vai me dar padrões. Porque agora o metro que eu tenho aqui é o mesmo metro que eu vou ter aí, que é o mesmo metro que eu vou ter no Japão, que é o mesmo metro que eu vou ter lá na Índia, que é o mesmo metro que eu vou ter na África, que é o mesmo metro em qualquer lugar. Porque agora nós temos uma unidade padrão, uma unidade coerente. Assim como o tempo, assim como a ideia de massa, o sistema internacional, ele vem simplesmente para me dar unidades básicas, unidades derivadas e unidades suplementares que vão ser iguais em qualquer canto do mundo, favorecendo assim as transações comerciais,
favorecendo assim o nosso conhecimento científico e a discussão científica e simplesmente ajudando para medições e fenômenos serem cada vez mais coerentes. Dentro do sistema internacional, eu tenho 7 unidades que são chamadas de unidades fundamentais. Grandezas fundamentais e suas unidades. Essas são as unidades básicas, ou seja, as grandezas fundamentais que dão origem a qualquer outro tipo de grandeza. São elas: comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria, intensidade luminosa. Essas 7 grandezas aqui, elas formam as 7 unidades básicas, também conhecidas como unidades fundamentais. São elas que vão dar origem a qualquer outro tipo de unidade, seja velocidade, aceleração, força, enfim, tá? Fluxo magnético, qualquer outra unidade, ela vem derivada disso aqui. É importante que o sistema internacional, ele fala que essas 7 são as fundamentais, ou seja, são as unidades básicas, e ele também mostra que a unidade de comprimento no sistema internacional, ela vai ser o metro. Eu escrevo lá metro e o símbolo é Mzinho maiúsculo. A unidade de massa é o quilograma. Notem que o quilograma é kg. É importante que você observe que esse K aqui, ó, ele é um K minúsculo. Ele não é um K maiúsculo. Esse K é um prefixo de grandeza e vale 10 na terceira. Fique calma, fique calmo. Dentro do nosso curso, vamos ter uma aula especial só para falar sobre esses prefixos. O quilo, o mili, né, o giga, o tera e assim por diante. Esse prefixo aqui é o quilo e vale 10 na terceira, que vale 1000. Então, a unidade de massa no sistema internacional é o quilograma. A unidade de tempo no sistema internacional é o segundo, simbolizado pelo S minúsculo. A unidade de corrente elétrica no sistema internacional é o ampere. Eu quero que você tome muito cuidado. Na hora que você for escrever por extenso o nome da unidade, note que eu vou escrever com letra minúscula, ampere. Assim como a unidade de temperatura, né? Em homenagem a Lord Kelvin, no qual eu escrevo Kelvin com letra minúscula, porém, a unidade aqui, ó, o símbolo é um K maiúsculo, assim como o ampere, que é a unidade de corrente elétrica, que é um A maiúsculo. A gente também tem a unidade de quantidade de matéria, muito visto lá na química, né, que é o nosso mol, ok? E tem também uma unidade que é a intensidade luminosa, que é o candela, simbolizado pelo CD, tá? Candela é a unidade de intensidade luminosa, ela é pouco usada na física. Geralmente a gente vai usar mesmo a unidade de intensidade lá, em geral sendo potência por área, watt por metro quadrado. Porém, ela é uma das nossas unidades básicas. Essas 7 unidades, elas vão formar todas as outras, que são as derivadas. As unidades derivadas, então, elas são essas aqui, ó. Por exemplo, o Newton. O Newton é uma unidade derivada. O Newton é a unidade de força no sistema internacional. E força, você vai notar que ela é massa vezes aceleração. Ó, amigo, não se assuste com essa flechinha que eu boto em cima da força, em cima da aceleração. Futuramente você vai ver que isso aqui é uma notação vetorial. É que para eu escrever isso aqui para você, fica mais certo assim. Mas eu não quero que você se preocupe agora. Lembra que você está no curso básico. A gente vai juntinhos galgar cada caminho rumo ao teu sucesso. Então olha aqui, ó. A força, ela vai ser a massa, que é o quilograma, vezes a aceleração, que também é uma unidade derivada. Nota que a aceleração, ela é a velocidade pelo tempo. A velocidade também é uma unidade derivada, que é o quê? É o comprimento pelo tempo. A unidade de comprimento é metros por segundo. Então a unidade de velocidade aqui, ó, é metros por segundo, vezes o segundo que eu tenho aqui. Então vai ficar, a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Ok?
Nota que velocidade é uma grandeza derivada, que é comprimento por tempo, metro por segundo. Aceleração é derivada daquelas fundamentais, que é o que mesmo? Ó, é metro por segundo, que é a velocidade, ó. Eu tenho aqui velocidade metro por segundo, aqui eu tenho metro por segundo, vezes o segundo. Segundo vezes segundo é segundo ao quadrado. Então eu tenho metro por segundo ao quadrado. E eu vou botar aqui, ó, metro por segundo ao quadrado. O que é metro por segundo ao quadrado vezes o quilograma? Isso é um newton. Nota que qualquer grandeza, ela vai derivar das fundamentais. Vem tudo derivado daqui, ó. Comprimento, que é metro, tempo, que é segundo, massa, que é o quilogramas. Então, quilograma metro por segundo ao quadrado é o newton. Assim, a gente pode fazer com qualquer tipo de grandeza. Eu posso fazer isso lá para uma ideia de força, tá? Como eu te mostrei. Eu posso fazer isso para uma ideia de potência. Eu posso fazer isso para uma ideia de energia. E assim por diante. Então, todas as unidades, elas derivam daquelas 7 fundamentais. Eu vou te mostrar aqui agora um quadrinho especial sobre essas unidades do tipo derivadas. Olha que interessante, ó. Área é uma unidade derivada, é uma grandeza derivada, que é comprimento vezes comprimento, vai dar metro quadrado. Volume, comprimento vezes comprimento vezes comprimento, que dá o metro cúbico, tá? Massa específica é uma relação entre massa e volume. Então, olha só, quilograma metro cúbico, força que é newton, energia joules, pressão pascal, tá? Carga elétrica, que é o coulomb, a potência, que é o watt, todas essas, no fundo, são grandezas derivadas. Elas vêm, por exemplo, aqui, ó, a área, ela vem de metro vezes metro, comprimento vezes comprimento. O cubo, né? A ideia do volume, que é algo cúbico, comprimento vezes comprimento vezes comprimento, né? E assim por diante. Nota que a gente pega as unidades básicas, a gente vai mexendo, como eu mostrei para você, e chega nessas unidades derivadas de energia, de pressão, de força e assim por diante. Mas, como eu já falei, vocês vão ver isso com muito detalhe em cada aula específica. Importante aqui agora é que você saiba, tá? Basicamente, quais são as 7 unidades fundamentais. E também é importante lembrar que a unidade de força é o newton, a unidade de energia é o joule, a unidade de pressão é o pascal. Porém, a gente vai revisando e reforçando isso no decorrer do curso. O interessante é você diferenciar unidades fundamentais de unidades o quê? Derivadas. Falando de unidades suplementares, são aquelas unidades que geralmente vão trabalhar ângulos, né? A gente tem 2 unidades que são essas unidades suplementares para vocês, né? Uma é o éster radiano, só que é uma unidade de sólidos de revolução e eu não vou trazer essa para vocês, que a gente vai ver isso lá só no ensino superior. Você que é minha amiga aí que vai fazer engenharia, meu amigo da engenharia, você vai ver isso mais a fundo na matemática e ainda mais, com mais frequência no ensino superior. O que mostra bastante aqui, ó, para nós pré-vestibulanos? O tal do radiano, né? O radiano, que é o ângulo plano compreendido entre 2 raios, que na circunferência de um círculo subentende um arco de comprimento igual ao do raio. Olha só, ou seja, é o ângulozinho, o radiano, tá? Lá pra gente, que é o rad que a gente está falando. É uma unidade suplementar, de ângulo, vai estar aparecendo para vocês. Vocês vão notar que também pode aparecer o graus e assim por diante. Outra coisa importante, vários exercícios podem pedir para vocês esse sistema aqui, ó, que é um sistema MLT, que no caso é o que eu tinha citado para você como o sistema MKS e o sistema CGS. O sistema MKS é importante salientar que é um sistema, são unidades do sistema internacional. Aqui nem todos são unidades do sistema internacional.
Esse sistema, que é o sistema MKS ou CGS, é um sistema que a gente vai ter comprimento, massa e tempo. No sistema internacional, comprimento em metro, massa em quilograma e o tempo em segundos. Olha que interessante, por isso o sistema MKS, metro, quilograma, segundo. E o sistema CGS, você já mataria, centímetro, grama, segundo. Olha só, então, no sistema MKS, a gente utiliza como comprimento aqui, ó, 1 metro, comprimento 1 metro. A gente usa como massa o quilograma e a gente usa como tempo o segundo. Ou seja, é daqui que vem o sistema M de metros, K de quilogramas e S de segundos. Então, se algum problema na física falar assim para você, ó, dê a resposta no sistema MKS, é a resposta no sistema internacional. É comum aparecer o sistema CGS? É comum, no qual o comprimento vai estar em centímetros, a massa vai estar em gramas e o tempo vai estar em segundos, ok? Centímetros, grama, segundos. Nota que aqui, ó, o CGS. Mas não importa, todos eles são unidade de comprimento, massa e tempo. Esse pertence ao sistema internacional. Esse aqui, a unidade de comprimento, que é o centímetro, não. A unidade de massa, que é o grama, não pertence ao sistema internacional. Mas o segundo está dentro do sistema internacional. Ok? E aí, a gente tem também a unidade inglesa, né, o sistema britânico. Esse sistema britânico é um sistema chique, né? É um sistema no qual a gente vai falar um pouquinho de libra-força, a gente vai falar, né, os pés, a distância como pé, tá? A gente vai falar também o tempo como segundo, seconds, né? Olha que legal. O tempo como segundo já é costume nosso. Mas eu falar de libra-força, pô, o que você entende por libra-força? O que você entende por pé? Essa unidade britânica, ela é uma unidade que é pouquíssimo cobrada nos vestibulares, né? Capaz ainda de aparecer algo tipo jardas para vocês. Se aparecer algo do sistema britânico, eles vão ter que dar a relação para vocês, tá? Por exemplo, né? Eles podem falar que uma jarda vale tanto, eles vão falar que um pé vale tanto, né? Sempre trabalhando essa ideia de conversão direta para você. O sistema britânico, ele aparece muito pouco ou quase nada nas nossas questões. E para finalizar nossa querida aula, eu deixei aqui um exercíciozinho da UTFPR, Universidade Tecnológica do Paraná, Federal Tecnológica, né? Associe a unidade da primeira coluna com a respectiva grandeza da segunda coluna. Todas estão no sistema internacional. Eu vou ter que a unidade Joule é uma unidade de energia. Aí tu vai pensar assim, pô, o Joule é unidade de energia? É unidade de energia. Só que trabalho é uma forma de energia, então vou botar aqui, ó. Ok? Pascal, unidade de pressão. Então vou botar aqui pra gente. O Newton, uma unidade de força, vou botar aqui para você. O Kelvin é uma unidade de temperatura. Então vai estar aqui para você. Lembre que a única unidade padrão básica é essa daqui, que é a temperatura. E tá no SI. Todos estão no sistema internacional. Note também que eu escrevi o nome dos cientistas todos com letra minúscula. É importantíssimo. A unidade que eu tenho aqui, ó, o Joule é representado por J, Pascal PA, Newton N maiúsculo, Kelvin K maiúsculo. Só que, quando eu for escrever essa unidade, em letra cursiva minúscula aqui pra gente, tudo bem? Ele pede pra gente dar a ordem correta, né? Pra gente responder as lacunas aqui, a relação. Essa resposta vai ficar 3, 2, 1 e 4. 3, 2, 1 e 4 é letra A de a prova total. Essa foi nossa aula de sistemas de unidades. Fique muito calma, minha amiga. Fique muito calmo, meu amigo. Nós ainda vamos tratar das conversões de unidade. Vamos trabalhar a unidade
em vários patamares para você, para que você obtenha sucesso no seu curso de física. E não esqueça, eu, né, e toda a equipe de física aqui do A Prova Total estamos juntos com você para sanar qualquer dificuldade. Um grande beijo e até a próxima aula. Valeu!